Agora, esse é apenas um quadro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Você deve continuar trabalhando, enfrentando, porque aquele que semeia com lágrimas, sem dúvida colherá. Volta com alegria, os molhos debaixo de seus braços, com alegria. Se é dito que aquilo que plantamos, colhemos, é uma lei. Tudo que você planta, você colhe. Oxalá. E isso sempre aconteça, porque estamos plantando a palavra, plantando a palavra de consolo, a palavra que redargua, que disciplina, que adverte, que avisa, mas que anima, que consola, que estimula. Temos um alvo supremo, sem dúvida alguma. A pessoa que não tem um alvo, ela fica volúvel, para lá e para cá. Mas nós temos um alvo, e quem tem um alvo, sofre por esse alvo, esse objetivo. E eu te digo agora, segundo a palavra de Deus, que Deus enxugue suas lágrimas, que Deus te dê alegria, que possa raiar um novo dia na sua vida, uma oportunidade também de ser um pouco feliz também, poder sorrir também. Deus te abençoe, com o perdão de seus pecados, com a bênção da saúde, a bênção da cura, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que eu sofri na cruz pra te Jesus não me deixa sofrer, sua voz
Senhor, meu mestre, pão que desceu do céu. Ó, vem, Senhor, guardar-me junto de ti, meu Deus. Junto do teu Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda um contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Wonderful, wonderful, Jesus is to be. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me, He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, think of it. I once was lost, now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Now together. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, He was saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer,
by and by, we shall meet on that view. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet that despised church. Hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our with the Lord's despised few. By faith I choose in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there. Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. Vindicada, zombando dela, dizendo às pessoas que isto é o diabo, fazendo alguma coisa. He said they call in the holy works of God an unclean spirit doing it. Eles chamam, ele disse, eles chamam as sagradas obras de Deus de um espírito imundo que as está fazendo. No forgiveness for it. Não há perdão para isto. Making shame of His word. Trying to expose it. Envergonhando sua palavra, tratando de expô-la. And call it a fake or fanaticism. E chamá-la de truque ou fanatismo. Don't go to it. Don't attend them meetings. Não vão a isto. Não assistam às reuniões deles. What do they do doing that? O que fazem eles ao fazerem isso? They take their denominational creed nails. That's right. Tomam seus cravos de credo denominacional. Isto é certo. These pleasure-hunting teachers, Estes mestres buscadores de prazeres, worldly, ungodly, denominational mad, mundanos, ímpios, loucos denominacionais, take the denominational nails and crucify the Son of God with it afresh from their pulpits. tomam os cravos denominacionais e crucificam o Filho de Deus com isso novamente de seus púlpitos. Why do they do this? Por que fazem eles isto? They love the praises of man, the degrees that the church can give them. Eles amam os louvores do homem, o título que a igreja lhes pode dar, More than the love of the Word of God. mais do que o amor da palavra de Deus. I condemn them. Eu os condeno. They can't conform to the world because they can't conform to the Word. Eles não podem se conformar com o mundo porque eles não podem se conformar com a palavra Because they're already conformed to the world. porque eles já se conformaram com o mundo. They've already the hypocritical day that we live in. Eles já fizeram isto, o dia hipócrita em que vivemos. Is not one Calvary enough for my Lord? Não é isto? Não é um calvário suficiente para o meu Senhor? Why will you do this? Por que vocês fazem isto? You that's supposed to love Him. Vocês que supõem-se ser gente que o ama. You that knows this is His Word. Vocês sabem que esta é sua palavra. You that can read Revelations, the 22nd chapter, and say, Vocês que podem ler Apocalipse capítulo 22 diz, whoever will take one word or add one word. Why do you do it? qualquer que tirar uma palavra ou acrescentar uma palavra. Por que vocês fazem isto? Isn't one Calvary enough for Him?
Não é um calvário suficiente para ele? I stand in his defense. I'm his attorney. Eu me ponho em sua defesa. Eu sou seu advogado. I indict you by the word of God. Change your ways or you'll go to hell. Eu os acuso pela palavra de Deus. Mudem seus caminhos ou vocês irão para o inferno. Your denominations will crumble. Suas denominações desmoronarão. I indict you in the presence of the judge. Right. Eu os acuso na presença do juiz. Correto. You with your forms of godliness, hypocrisy. Vocês com suas formas de piedade, hipocrisias. What do you call it in one Calvary enough? E por que vocês chamam isto? Não é um calvário suficiente? As Peter said, your denominational fathers. Como Pedro disse, vossos pais denominacionais. Peter indicted you by said, which of your fathers hasn't done this? Pedro os acusou disse, qual de vossos pais não fez isto? Stephen's done the same thing. Estevão fez a mesma coisa. With wicked hands you've crucified the Prince of Life. Com mãos iníquas crucificastes o príncipe da vida. Didn't Jesus say himself, which one of your fathers didn't put the prophets in the tombs? Não disse Jesus ele mesmo, qual de vossos pais não colocou os profetas nas tumbas? And you garnish them afterwards? E vocês os adornaram mais tarde? So has it been to the righteous man down through the ages. Assim tem sido para com o homem justo através das eras. So do I indict this high-polished, church-going bunch of Christ-rejecting people of this day. Assim eu acuso este alto e polido bando que vai à igreja de rejeitadores de Cristo deste dia. You with your forms of godliness crucify my Christ the second time. Vocês com suas formas de piedade crucificam meu Cristo a segunda vez. By telling the people that these words are for some other day and it isn't for this. Graças a Deus. Uma boa noite com Jesus a todos os nossos irmãos presentes que nos acompanham pela internet. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. A escritura que o evangelista Anderson Campos estará usando esta noite são duas escrituras. Números, capítulo 21, versículo do 5 ao 9. Essa é a primeira. E a segunda é Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Números, capítulo 21, versículos 5 ao 9. E Zacarias 12, capítulo 12, versículo 10. Graças a Deus. Então vamos louvar ao Senhor com o cântico 267, saudosa lembrança. Oh, que Saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu. Em breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de além. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança, os que vigiam por ti, pois eles recebem força que
que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminhos abrir, quando as forças contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, na montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Aleluia. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve o crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Aleluia. Graças a Deus. E agora vamos orar
Se os irmãos fez um pedido, não foi por escrito, faça por levantar de mãos. Ele sabe todas as coisas. Oremos. Obrigado. Senhor Jesus, Pai Celestial, aqui estamos, ó Pai, mais uma vez agradecidos pela Tua bênção, ó Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia sobre nós, Pai. O Senhor nunca tem deixado faltar a Tua abundância e a graça sobre nós, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Senhor estar sustentando a cada um de nós, a cada um de meus irmãos, o povo de Israel. Ó Pai, nós te pedimos também pelas reuniões que vamos ter nesse final de semana ali em Campinas. Ó Deus, pedimos também pela viagem do Antônio, o evangelista Antônio Miguel, que o Senhor o leve, o traga de volta, porque sabemos que temos anjos fortes ao nosso redor, ó Pai. Pedimos também, nós agradecemos pelo aniversário, mais um ano da nossa irmã Janete, ó Pai, que o Senhor supra as suas necessidades, dê saúde em abundância a ela, ó Pai. Nós te pedimos as tuas bênçãos sobre este livro de oração, a tua graça sobre esses nomes. O Senhor conhece a necessidade de cada nome, ó Pai. Que o Senhor vá de encontro, cura, liberta, abra a porta de emprego. Sabemos que o Senhor é o Deus do impossível e vai continuar sendo esse Deus até aquele último dia o Senhor vir buscar nós, Pai. Muito obrigado. Abençoe também o evangelista Anderson Campos, que ele possa trazer aquela palavra abençoada aos nossos corações, ó Pai. Obrigado por nós estarmos em Tua casa. Nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu venho dizer ao meu Salvador que eu amo a Ti, que eu amo a Ti com meu coração. Eu venho dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Graças a Deus. E comunicar a audiência, um total de 60 computadores, aproximadamente 68 irmãos estão nos acompanhando. Vamos dizer, Deus vos abençoe. E agora, ao toque de somente crer, vamos receber a palavra do Senhor ao nosso favor. Boa noite com o Senhor Jesus Cristo. Deus continue abençoando a todos. Deus continue abençoando também o pastor Clomar Borges pelo caminho, né, do campo e tudo, livrando do mal, pelas reuniões especiais que é nesse final de semana. Também Deus continue abençoando meu irmão Antônio Miguel nas suas viagens, né, como foi orado. Deus abençoe a todos, irmãos. É muito bom estarmos reunidos mais uma vez, não é verdade? Chegarmos à casa de Deus, em meio a tenebroso que está aí fora. Vamos ler a palavra do Senhor, conforme anunciado. A mensagem que o profeta pregou, que quero compartilhar com os irmãos, ele usou 2 escrituras. Então, nós vamos acompanhar assim. Primeiro, Números, né? Começando no versículo 5. Números 21, versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito
para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Amém. Agora, Zacarias 12. Zacarias 12, 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo Filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Senhor, Deus Pai Celestial, a Ti toda a honra, glória e louvor. Nós estamos aqui, ó Pai, para ouvir de Ti uma palavra aos nossos corações, o alimento espiritual da nossa vida. E pedimos que o Senhor nos ajude mais uma vez. Ajude a mim, que sou necessitado de Ti, e a todos os meus irmãos, quantos estão aqui presentes e também, porventura, ouvirão mais tarde esta gravação. Que o Senhor os alcance a todos com as bênçãos celestiais da palavra do Senhor. No nome de Jesus Cristo, assim que pedimos, com perdão dos nossos muitos pecados. Amém, Senhor Jesus. Amém.
Que o Senhor abençoe, continue abençoando as irmãs, Lourdinha e irmã Jéssica. Então, a mensagem que o Senhor colocou em meu coração, olhe sempre para Jesus. Nós vamos ler com a graça de Deus, Ele vai nos ajudando, alimentando as nossas almas, porque é a nossa vida, é esta mensagem, é a nossa vida. E nós não queremos nada além da mensagem, amém? Vamos começando aqui no parágrafo 37. 37. E se Jesus... Eu vou começar no anterior, no 36. Se uma árvore ou um galho, vinha, solta um galho, e aquele galho produz um determinado fruto, da próxima vez que a videira soltar um galho, ele produzirá o mesmo tipo de fruto. E se Jesus é a videira, e nós somos os galhos, e o primeiro galho, igreja, aquela videira produzirá. Eles escreveram o livro de Atos apoiado nisto. Aquele primeiro galho batizou no nome de Jesus Cristo. Eles tinham o Deus vivo no meio deles, que fez as mesmas coisas entre eles que ele fez quando ele estava na terra. Portanto, as pessoas o observaram, embora ignorantes e iletrados, que eles haviam estado com Jesus, porque sua vida estava neles. A nossa vida não nega para os que são de fora que nós estivemos com Jesus, assim como Pedro foi atacado, acusado, né? A tua fala te nega, você é um deles. Como eu tenho dito, se eu tivesse o espírito de Beethoven em mim, eu escreveria música. Se Beethoven vivesse em mim, eu seria Beethoven, vê? Se Shakespeare vivesse em mim, eu seria Shakespeare. E eu escreveria poemas, peças e assim sucessivamente. Se Shakespeare vivesse em mim. E se Cristo vive em mim, as obras de Cristo eu as farei. E isto tem que ser. E o que é Cristo? A palavra. Ele disse: se estiverdes em mim, minha palavra em vós, então pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Porque a palavra está ali, simplesmente precisa de luz, e a luz a faz viver. Essa luz que precisa não é essa que está aqui iluminando o ambiente, e nem o sol, é Cristo. Essa luz, Jesus disse, eu sou a luz. Ele é essa luz. E quando essa luz bateu em você, o que produziu, né? Essa semente nasceu, brotou. A luz bateu. Quando a luz bate na semente certa, ela produz alguma coisa. Produz um fruto. E tem gente que não gosta da luz do sol. Não gosta de tomar sol. Porque reclama do sol, né? Que é muito quente. Mas o sol traz a vida para nós. O sol é vida para a terra. Mata bactérias, mata vermes, mata tudo que é ruim. Então, veja, essa luz bateu em você e você não reclamou que estava muito quente. Ela brotou alguma coisa. E Jesus disse que se você estiver ligado na videira verdadeira, você produzirá frutos. Eu lembrei aqui da parábola do semeador, Mateus 13. Se alguém quiser acompanhar. Mateus, São Mateus. São Mateus, capítulo 13. A parábola do semeador. Aqui no
versículo 3 em diante. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então aqui a parábola que ele disse para os que estavam ali. E ali mais à frente ele fala, no 19, ele explica para os discípulos essa parábola, porque ele disse aqui, no 17, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não a ouviram. Escutai vós, pois, as parábolas do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, que é o diabo, e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, porque ela vem, a tribulação, a angústia, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Veja, ele ouve, mas a palavra ali, ela não dá fruto. Por quê? Porque os cuidados do mundo seduzem mais do que a palavra de Deus, e aí fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Aí é de acordo com, Deus sabe melhor, né? Produz, então produz. Essa luz bateu nessa semente e produziu. Por isso que quando você entrega folhetos e vai e fala com alguém, pega um Uber, e aí entrega o folheto e fala um pouco, pode ser que muitos não vão brotar alguma coisa ali, mas você fez aquilo ali, não é em vão, aquilo ali vai servir para alguma coisa. Eu falei outro dia para falei, olha, você está recebendo agora na sua mão algo que vai te salvar ou vai te condenar. Eu falei assim para ele, mas eu falei com amor, não falei com a mão pesada, eu falei com amor. E aí eu quis dizer para ele, agora não tem para onde você correr, você recebeu o folheto e eu te falei alguma coisa. Agora é você e Deus. E eu orei por ele depois, eu falei, Senhor, que ele veja alguma coisa. Então, não cabe a nós, mas a Deus fazer crescer. Você tem que falar. Então essa luz vem e a faz viver. Agora aqui no 40. Agora recordem, nunca haverá nenhuma personificação daquilo, porque não pode haver. Ele está falando, o profeta aqui está falando, da terceira etapa da sua vida, e ali das maravilhas que Deus trouxe com ela. E aí ele diz que não haverá nenhuma personificação dessa mensagem, dessa etapa, né? E estou advertido disto, que em breve, bem neste tempo agora, isto acabou de acontecer, então isto pode identificar a sua presença no vosso meio. Vê? Mas isto mesmo será usado de uma grande maneira, até que esse conselho comece a apertar. Lembra de uma panela, né? Começa a pegar pressão. E quando isto acontecer, aquilo acontecer,
os pentecostais e demais puderem personificar quase que toda a coisa que se tem feito, mas quando aquela hora chegar, quando chegar a pressão, então você verá o que você tem visto temporariamente ser manifestado na plenitude do seu poder. E nós estamos para ver tudo isso acontecer. Nós já estamos vivendo. Mas isso que o profeta diz vai ser manifestado na plenitude do seu poder. Na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. Isso que ele falou aqui no 40, que isso, não haverá nenhuma personificação daquilo, não pode haver. Não vai se denominar, no parágrafo 89. No 89, diz assim: agora, nós vemos onde cada era, e isto foi precisamente traçado, que estamos na última era. A palha tem sido removida, e temos tido 15 anos, aproximadamente 20 agora, anos de mensagem, varrendo de nação em nação. Essa mensagem, ele falou isso aqui em 65. 20 anos de mensagem agora, varrendo a nação, e nesta manhã a nação está em conexão telefônica, vê? E nenhuma organização. Isto não pode se organizar. Não há nada que alguma vez já foi como isto, ou que daqui para frente será, vê? A coisa que tem a ver com a mensagem hoje é aqueles que a obtêm em seus corações devem estar na presença do Filho para se amadurecerem, vê? Então veja, a mensagem tem que estar no nosso coração, não só no papel, pois cremos que a Bíblia é Deus em forma de letra, e a mensagem é a Bíblia revelada, e é Deus, é Jesus, a coluna de fogo, mas ela deve estar queimando lá dentro do nosso coração, porque na hora que o aperto chegar, irmãos, o profeta nos fala disso, e nós estamos vivendo em fartura. O pastor tem falado isso também, ele tem falado isso. Nós estamos vivendo em fartura, nós temos mensagem, alimento no papel, no tablet, no celular, tem aplicativo, tem Bíblia, tem culto, tem tudo. E ele diz que é nesse tempo de fartura que Boaz redimiu Ruth, né? Redimiu que fala? É redimiu, né? Então, e ali nesse tempo, e nós estamos vivendo nessa fartura. Graças a Deus nós temos alimento, mas se o aperto chegar, assim, fechar as portas, o concílio, fechar tudo, nós temos alimento em casa, mas sobretudo a mensagem no coração. Agora, você pode apanhar a mensagem e então deixar o filho secar de você todo o verdor. Nós temos que ficar na presença dessa luz para secar todo o verdor. Para te fazer cristão maduro. Vê você o que quero dizer? Deus está vindo em breve para receber a sua igreja. E devemos ter estes tipos de cristãos para ele o receber. O trigo tem que amadurecer, certo? Então nós temos que ter amadurecimento na presença do Filho para nós irmos com ele, porque ele virá buscar esse trigo maduro. E agora, voltando para a mensagem, olhe para Jesus, sempre para Jesus, né? Parágrafo... Deixa eu ver aqui onde que eu marquei na minha mente. Aqui, o 76. A terceira vez que isto aconteceu, lembrando que ele estava falando dessa etapa, né, da terceira etapa. A terceira vez que isso aconteceu foi com Hattie Wright. Está Hattie aqui nesta noite? Onde está Edith? Quantos conhecem Hattie Wright? O irmão Woody e eu estávamos assentados ali quando isto aconteceu.
E quando o Espírito Santo disse, dá-lhe o que ela deseja, e nós falávamos a respeito de como aqueles esquilos vieram à existência. E eu disse, a única coisa ele é Jeová Jirê. Exatamente quando Abraão necessitava de um carneiro, Deus proveu aquele carneiro. Ele proveu os esquilos. Ele pode falar e o esquilo existir, porque ele é o Criador. Exatamente do mesmo modo como ele pôde falar com o carneiro. Abraão nunca pediu por aquilo, ele simplesmente foi e fez aquilo. Mas isto mostrou que Jeová Jirê estava ali. Quando eu disse aquilo, uma mulherzinha humilde, pois a primeira vez que aconteceu, a terceira puxada, sobre um ser humano havia uma pequena mulher humilde, que fazia cerca de $200 por ano para sobreviver. Ela tirava tudo da sua chacrinha. Seu marido morreu, 2 filhos que haviam se tornado uns selvagens, e ela chegou e doou $20 daquilo para a construção deste tabernáculo. E Meda me havia dado algum dinheiro naquela manhã para as compras, $20. E eu ia lhe devolver aquilo naquele dia, enquanto eu estava lá embaixo. Então ela não precisava de pagar aquilo, mas ela não o recebeu. E quando ela estava sentada atrás, em um canto, e quando eu disse, a única coisa que eu sei é que ele continua sendo Jeová Jirê. A pequena Rete disse a palavra certa. Irmão, só abrindo um testemunho, um pequeno testemunho, me permita. Eu fiquei andando uma semana sem água no radiador. Irmão, eu pensei, mas sem saber, mas eu não... O radiador sem água. E eu tenho um costume de, periodicamente, não todo dia, olhar lá a água no radiador lá do reservatório, né? E aí eu vi que vazou água, e ali eu pensei que era do ar-condicionado, porque eu tinha usado o ar-condicionado naquele dia, e quando eu cheguei em casa, ficou goteirando lá debaixo do carro, eu pensei, a água que juntou do ar-condicionado. E deixei, mas depois não me chamou a atenção, saiu tanta água que escorreu para a rua, e depois que secou, ficou limboso o chão. E nem me veio à mente se era radiador, se era aditivo, alguma coisa. E andei com o carro uma semana daquele jeito. E a ventoinha ligando toda vez que eu parava o carro. Aí agora, domingo na igreja, depois no almoço, me veio assim um estalo, assim, eu falei, vou ver a água lá do radiador, o aditivo, né? Estava sequinho, sequinho. E aí eu pensei, como Deus cuida de nós, irmãos? O carro andando sem... Não tinha, porque vazou lá embaixo. Eu levei no mecânico ontem, e aí ele falou que era um problema lá embaixo. Toda a água do sistema estava andando, resfriando por Deus. O ventilador de Deus que estava fazendo o motor não esquentar, ferver demais e dar um problema aí pior, né? Então veja aqui, Jeová Jirê. Abraão, ele disse aqui, ó, Abraão nunca pediu por aquilo, mas ele é Jeová Jirê, é fato. Ele é, então ele vai prover. Então veja, a pequena Rete disse a palavra certa, ela disse, isto não é nada a não ser a verdade. E quando ela disse aquilo, o irmão Ben Kizud aqui é um que estava presente. Aquele lugar parecia que ia desmoronar. E o Espírito Santo disse, a mesma voz que falou sobre os esquilos, disse, dê a ela o que ela pedir. Eu disse, irmã Rete, com uma testemunha diante de Deus é isto. Agora, se houver qualquer dúvida na sua mente, peça o que quiseres, e se isto não vier ao seu colo, então eu sou um falso profeta. Ela disse, irmão Brana, todos estavam chorando. Disse, o que devo pedir? Eu disse, você é pobre, e você mora na colina aí sem dinheiro. Você pode pedir isto. Você tem sua irmãzinha aleijada, sentada aqui, Edith,
pela qual nós temos orado por anos. Você peça por sua cura. Eu disse, seu pai e sua mãe estão velhos e separados. Você pode pedir por eles. Então veja, pode pedir dinheiro, porque ela era necessitada dessa questão financeira. Ela podia pedir pela irmã dela que estava na cadeira de rodas, há anos orando e ela continuava lá. E ela podia orar pelos pais, que já eram velhos e separados. Mas veja, eu disse, ele acabou de me dizer, a mesma voz disse, dê a ela o que ela pedir. E ela olhou ao redor e disse, o que devo dizer, irmão Brana? Ela não tinha um dia para pensar, 2 dias para pensar. Ela tinha que responder ali, naquela hora. Eu disse, diga qual é o seu desejo, pense no seu maior desejo e diga-o. E os seus filhos estavam exatamente escarnecendo e rindo em silêncio. Ela disse, o maior desejo que eu tenho é a salvação dos meus 2 filhos. Eu disse, eu os dou a você, porque o irmão Brana, a voz disse, dê a ela o que ela pedir. O irmão Brana disse, eu os dou a você no nome de Jesus Cristo. E ali foram eles, e eles têm sido fiéis a esta igreja com a comunhão. Aqueles sujeitinhos se assentam ali e lavam os pés, os homens e coisas assim. Todos nós somos testemunhas disso. Ela teve uma escolha verdadeira. Veja aqui a escolha. Ela não escolheu dinheiro, nem pela irmã e nem pelos pais. Ela escolheu a salvação dos filhos. Ela teve uma escolha verdadeira. Sua mãe tem que morrer. Da mesma forma ela. Todos eles. Mas o que ela pediu será eterno. A salvação de seus filhos. Aquela foi a 3ª vez que isso aconteceu. Lembrei do pão diário. Tem um pão diário da semana passada, que o pastor leu semana passada, leu domingo. Deixa eu achar ele aqui. Foi da segunda-feira, do dia 14. O parágrafo é a mensagem: amor, nada além de almas perdidas. É a única coisa que tem algum valor nisso. Então veja o que ela escolheu. Que devo pedir, irmão Brana? Ela queria uma ajuda naquela hora. Foi muito rápido, instantâneo. E ela tinha o que pedir. Todavia ela pensou no que era eterno. E aqui na mensagem fala isso. Nada além de almas perdidas. É a única coisa que tem algum valor nisso. Nesse mundo só tem valor as almas. O dinheiro passa, casas se desfazem e se vão, tudo na terra se vai. Então, tudo que nós colocarmos aqui vai um dia perecer. Pinta a parede, daqui um tempinho, já está precisando dar outra mão aqui de tinta, de mão de tinta. O carro arruma hoje, vai usando, dali a pouco tem que arrumar de novo. Nós mesmos somos curados, dali a pouco estamos sujeitos a ficar novamente doentes. Nós não estamos aqui nesse mundo, somente nós estamos de passagem. É só um caminho que nós estamos percorrendo. Então nós não devemos deixar as coisas vãs desse mundo tirar da nossa visão a luz de Cristo, porque todas elas querem ofuscar a palavra de Deus. Então veja, tudo na terra se vai. O único valor duradouro, prefiro ter uma alma na glória que ganhei para Cristo, saber e ver que essa luz de Deus gira em torno daquela alma por toda a eternidade, o meu nome estar associado a isso, do que ter cada centavo de dinheiro em toda a terra. Agora veja, pessoa morre e deixa fortunas, quem tem, né? Deixa lá milhões. Deixou para quê? Às vezes tem brigas, às vezes tem dissensões, às vezes tem contendas, às vezes tem separação de famílias,
e de pessoas, de herdeiros, separação, às vezes nunca mais olham mais, nunca mais se conversam na vida por causa de divisão desses bens. Então veja se não é só para trazer confusão. Cada centavo, porque eu teria que perdê-lo todo, o irmão Brando está falando, se eu tivesse, eu tinha que perder cada centavo um dia. Mas o que você enviar lá para cima é eterno. E não precisa ser uma pessoa que você entregou folheto e trouxe, ele veio à igreja. Aquele folheto que você deixou lá, aquele que saiu correndo pelo vento, saiu voando, né? Pelo vento, o pastor fala assim, se um folhetinho cair e sair o vento, sair levando, deixa que vai. Porque Deus sabe, né? Pode ser que caia na mão de alguém, de um eleito. Então, e é por essa razão que estamos tentando. Nós não temos nada duradouro nessa vida aqui, somente uma, que é a nossa alma, e nós estamos alimentando dela, por isso que você veio hoje aqui, por isso que nós estamos hoje aqui. E nós não temos mais nada de precioso na nossa vida, a não ser essa mensagem, porque ela é a nossa vida. O irmão Branham diz que o mensageiro é aquele que traz Deus à era. Então não importa quando ele veio ou quando ele se vai na era, mas o que interessa realmente é o período que ele trouxe a mensagem, ele trouxe Deus à era. E você é privilegiado por ter dado ouvido a essa mensagem, por ter descido no seu coração essa mensagem. E nós rogamos pelas almas que estão lá fora, quem nós encontramos. Então, ela pediu a salvação de seus filhos. E eu dou graças a Deus pela minha família estar na igreja. E vocês também dão graças a Deus pelas suas estarem. Às vezes tem alguém fora, mas a gente crê que Jesus disse, para o homem isto é impossível. Quando disseram para ele isso, então quem há de se salvar se for dessa forma? Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Deus não trabalha como nós, irmãos. Deus é soberano. Glória a Deus. Agora vamos aqui, mais adiante. Parágrafo 94. Você ama essa mensagem? Essa mensagem é a nossa vida. 94. Agora, aquela foi a 4ª vez que isto aconteceu. Agora, aqui está algo, nós vamos agora, aqui bem assim, ouvindo atentamente, que o profeta vai dar-nos uma outra lição para nós, preciosíssima aqui. Se der tempo, se não der tempo, a gente continua, e assim Deus vai trabalhando conosco, né? Eu devo dizer exatamente a verdade, o profeta está falando. Eu devo dizer exatamente a verdade. Graças a Deus pelo profeta. Cerca de 16 anos atrás, eu estava na Califórnia com o irmão John Charit, e eu estava tendo uma reunião em Meda, e eu, e o irmão Charit e a irmã Charit, e outros estávamos hospedados em um hotel. E um homem chamado Paul Malik esteve bem aqui nesse tabernáculo muitas vezes. Ele é um armênio rico, e sua esposa havia dado à luz a uma criança lá em cima, em Fresno, Califórnia, onde eles moravam. E desceu, trouxe a sua esposa e me chamou no hotel e disse, posso trazer minha esposa, irmão Branham? Eu disse, sim, você pode. No dia seguinte eu estava indo para Catalina. Então ele trouxe a sua esposa, e a pequena senhora estava tão enferma, e eu disse, coloque sua mão sobre a minha irmã Malik. E eu disse, nós veremos se o Senhor nos dirá. E logo que ela colocou a sua mão sobre a minha, eu disse, é flebites. Ela disse, eu pareço não ter sintoma algum. Eu disse, veja você. Em 2 dias, eles a diagnosticaram com flebites. Como o pequeno Jimmy Poole aqui, sua criancinha outro dia, apareceu com um ataque cardíaco, eles pensaram que era um ataque de asma. E eu coloquei a minha mão sobre ele, eu disse, observe-o por uns 2 dias. Ele está com sarampo e está aparecendo, é a febre.
Eu o encontrei ontem à noite. Ele disse, ele está cheio de sarampo. Agora, eu estava falando com a irmã Malik sobre a sua mão. Ela disse, observar isto é uma coisa sublime, irmão Branham. Ela disse, isto dá certo em toda mão? Eu disse, bem, se há algo errado com o paciente. Eu disse, agora que eu coloco a minha mão, muitos de vocês ficaram e viram. E isto não aconteceu. Eu disse, aqui não há nada de errado com a minha esposa. Coloco sua mão. Olha aqui, deixe-me colocar a sua mão sobre a minha. Ela estava sentada ali, minha esposa. Ela colocou a sua mão sobre a minha. Logo que ela o fez, eu disse, você tem um quisto no ovário esquerdo. Você realmente está com um problema feminino. E ela disse, eu não me sinto diferente. Eu disse, mas você está com isto. Beck tinha 2 anos de idade. A minha filha, que acabou de tocar há pouco tempo atrás, ela tinha 2 anos de idade. Mais 2 anos, Sara entrou em cena. E quando ela foi cesariana, e eu pedi ao Dr. Dilma, nosso médico lá em Cordon, para, quando você a abrir, veja o ovário da esquerda. Ele o fez. Ele disse, não há nada de errado que eu visse. Eu coloquei a minha mão, e isto continuava ali. 4 anos mais tarde, chegou José. Eu lhe pedi para olhar outra vez. Não vi nada de errado. Coloquei minha mão, e isto ainda estava ali. Então, simplesmente, esquecemos daquilo. Agora, isto é algo que eu tenho de dizer. O irmão Branham, então, estava falando que ele viu o quisto, ele sentiu ali, aquele quisto lá. E quando os médicos fizeram cesariana, fez da filhinha dele, da irmã Sara, e também do irmão José, os médicos não viram nada. Mas o irmão Branham disse que tinha algo lá. Agora, no 104, veja isso aqui. Ó. Agora, isto é algo que eu tenho que dizer, que eu não gosto de dizer isto, mas tem que ser dito para provar a verdade. E isto é o que você quer. Sempre diga a verdade, não importa o que aconteça. Nós vamos mais adiante aqui, e você verá o que o irmão Branham quis dizer com isso. Sempre diga a verdade, não importa o que aconteça. Irmãos, sinceramente, tem hora que a gente esquece. E a gente briga com alguém, digo assim, com amor, com reverência, né? Às vezes a gente fala um pouquinho mais duro com alguém, é isso que eu quero dizer. Às vezes você fala com alguém muito próximo de você, ou o marido com a esposa com o marido, ou um irmão com o irmão, a irmãzinha com a irmãzinha, ou um amigo no trabalho. A gente, às vezes, passa por alto e fala mais firme com alguém, e depois algo lá dentro te toca e fala, por que você agiu daquela forma? Então, veja, anos passaram e nunca observamos isto. E eu digo isto não porque ela está sentada ali, porque eu conto isto quando ela não está ali. Você sabe disso. Eu não creio que poderia haver no mundo uma esposa melhor do que a minha esposa. E eu espero que ela permaneça sempre desta maneira. E eu quero ser um esposo fiel. E eu espero que cada rapaz neste edifício, quando se casar, tenha uma esposa como a minha. E eu não sei por quanto tempo viveremos desta maneira, mas eu espero que seja pelo resto de nossos dias na terra. Nós somos bastante felizes juntos. Foi Deus quem me disse para casar com ela. Ao mesmo tempo, ela não sabia. Eu estava tentando não casar. Não porque não lhe amava, mas porque eu pensava que não era capaz de sustentá-la. E ela era uma ótima moça. Eu apenas não a merecia. E ela foi orar e abriu a Bíblia. Ela disse, Senhor, eu nunca fiz isto antes, mas dê-me uma escritura que me ajudará. Se eu tenho que esquecê-lo, eu tenho que esquecer. Olha só os ensinamentos, né? Para os jovens, principalmente. Buscar em Deus, em primeiro lugar, né? Abriu a Bíblia e ela entrou em um pequeno barracão e orou. E quando ela abriu a Bíblia,
Malaquias 4, eis que eu vos envio o profeta Elias. Aquilo foi há uns 20 e tantos anos atrás, não sabendo nada a respeito do ministério deste dia. E eu estava deitado lá embaixo no rio ali, e ele me despertou uma noite, e eu o ouvi ali de perto da porta. Ele disse, vá e tome-a, e o seu casamento será neste próximo outubro, dia 23, e isto foi exatamente o que fiz. Temos vivido felizes, pela graça de Deus nunca tivemos uma discussão. Ela tem sido um amor. Um dia eu cheguei e ela teve que criar estas crianças sozinhas, eu fora no ministério. São muitas mulheres que se dedicam a isto. Você sabe que isto seria suficientemente difícil. Eu cheguei a ela e disse alguma coisa. Nós temos José lá atrás, e ele realmente é um menino, né? Ele é um menino, faz arte, né? E ele ajudou a colocar um pouco de cabelos brancos na cabeça de sua mãe, como eu também ajudei. Então, ele realmente um garoto, e ele havia feito algo realmente ruim. E eu lhe disse, ela me disse, Bill, bate nele. Eu disse, eu simplesmente não tenho coragem. E ela disse, sim, se você se dedicasse a isto. E ela bateu a porta bem na minha cara. Bem, eu pensei que tudo daria certo. A pobrezinha não fez o por querer. Eu apenas saí para fora para lavar meu carro. Quando eu estava ali, o Espírito Santo não gostou daquilo. Ele disse, vá e fale com ela. E eu creio que é 2 Crônicas, capítulo 22. Eu pensei primeiro, eu apenas imaginei isso. E simplesmente continuei lavando, e aquilo falou outra vez, vá e diga a ela para ler isto. E eu entrei, apanhei a Bíblia e li, era onde Miriam, a profetisa, criticou seu irmão Moisés por ter casado com uma garota da Etiópia, e Deus não gostou daquilo. Ele disse, seria melhor que seu pai cuspisse em sua face do que ter feito aquilo. Vamos ler ali, quem desejar, Números 12. Eu acho que isso é bom para a nossa alma. Números 12. Até deixei separado porque eu pensei, se Deus dirigir, nós lemos. Números 12. Começando no primeiro. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. Tem Bíblia que acho que fala cuxita, talvez, não sei se etíope, né? Etíope, era da onde ela era, a origem dela, né? O povo dela. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Aí você faz o quadro do irmão Brana também. Homem manso, homem... E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso, Arão disse a Moisés, ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida.
Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Então veja, como é falar, né, contra o servo do Senhor. E o Espírito Santo, ele disse, não gostou daquilo, porque era Deus nele. Então veja aqui, no 111, então Miriam ficou leprosa, então Arão chegou, disse a sua irmã, chegou e falou com seu irmão, disse, ela está morrendo com lepra. E então Moisés correu para interceder por ela no altar. E quando ele o fez, a coluna de fogo desceu, Deus, ele disse, vá chamá-la Arão e traga aqui. Arão estava naquilo também. Então ele disse, chame-os aqui. Ele disse, se houver um no vosso meio, Deus falando agora com eles, que seja espiritual um profeta, eu, o Senhor, me farei conhecido a ele. Eu falarei com ele em visões, e me revelarei a ele através de sonhos, e revelarei sonhos, e assim por diante. Mas meu servo Moisés, não há ninguém na terra como ele. Ele disse, eu falo com ele de lábios ao ouvido. Ele disse, vocês não temem a Deus? Vê, Deus não gostou daquilo. Mas, quando eu vi aquilo, eu corri para dentro e ela estava em outro quarto. Eu bati na porta, ela havia se trancado. E eu lhe disse que queria falar com ela. Eu entrei ali e conversei com ela, tentando lhe dizer o que era aquilo. Eu disse, querida, você sabe o quanto te amo, mas Deus não gostou daquilo. Você não deveria ter dito aquilo. Imediatamente após aquilo, ela estava com um problema em seu lado. Nós a levamos para um médico aqui em Louisville, Dr. Arthur Choi, e ele encontrou um tumor no seu ovário da esquerda, que eu havia encontrado há 15 ou 16 anos atrás, um tumor no ovário esquerdo do tamanho de uma noz. Eu disse, o que acha disso, doutor? Ele disse, vamos ver o que acontece, traga-a de volta aqui alguns meses, cerca de 2 meses e pouco. Nós a levamos de volta, ele havia crescido de uma noz para mais ou menos o tamanho de um limão. Ele disse, é melhor tirá-lo, ele ficará mole e se tornará maligno. Eu disse, estamos indo para Tucson, o Senhor me mandou para Tucson. Então aqui, veja, Deus nos ensinando, aqui no 119, nós orávamos constantemente, e quanto mais nós orávamos, maior o tumor ficava, até que ele chegou a um ponto que apertava o seu lado. Nós guardávamos isto em silêncio. Poucas pessoas aqui sabiam disto, tentando ver o que aconteceria, e isso prosseguiu. No 127. Então eu desci para orar, eu disse, Senhor, eu sinto falta deles por aqui nesta manhã. Eu disse, eu oro para que tu os ajudes, abençoe, e que possamos voltar para este lugar outra vez. Agora eu disse, eles estão lá longe, porque tu me enviaste ali em uma visão. O profeta não estava com ela. Ela estava num lugar e o profeta estava em outro, que Deus havia mandado. E tu cumpriste isto. E agora eu vou esperar para ver o que tu vais me dizer para seguir, fazer a seguir. Eu disse, eu oro para que tu tenhas misericórdia dela. E eu disse, ajuda-me na reunião lá embaixo. Então eu continuei, eu disse, Senhor, não deixe isto ser maligno. Deixe aquele médico esperar até o primeiro dia do ano para tirá-lo. Eu simplesmente detesto vê-la. Eu disse, Senhor, ela não teve intenção no que fez naquela manhã. Ela não tinha intenção de fazer aquilo. Eu disse, Senhor, nenhuma vez ela nunca dissesse uma palavra sobre eu ir às reuniões, ficando meses, ou seja, o que for. Nenhuma vez ela nunca abriu a boca sobre isto. Ela sempre mandou minhas roupas para a lavanderia e lavou minhas camisas e teve tudo pronto para eu ir às reuniões.
e então ela quer saber como pode ela servir a Deus. Vocês, mulheres, assim como vocês servem a seus maridos, vocês servem a Deus, naturalmente. E agora, e então, quando cheguei todo cansado, exausto, as pessoas chegando de todas as partes, eu tive que sair para algum lugar numa viagem de pescaria ou uma caçada. Ora, muitas mulheres teriam explodido com aquilo. O que ela fez? Preparou minhas roupas de caça para eu ir. Eu disse, Senhor, ela não tinha intenção de fazer aquilo. Eu disse, ela terá que ser aberta pela terceira vez contando as cesarianas. E eu disse, Senhor, eu detesto vê-la ter que fazer isso outra vez. Logo então eu ouvi algo no quarto, eu olhei para cima e uma voz disse, fique de pé. Disse, agora seja o que for que disseres, esta será a maneira que acontecerá. Veja a voz vindo novamente. Eu esperei só um pouquinho, eu disse, antes que a mão do médico a toque, a mão de Deus tirará fora o tumor e ele não será nem mesmo encontrado. Aquilo ficou estabelecido para mim. Eu não telefonei para ela. Nós seguimos em frente, fui, apanhei a Billy e Lois e fomos para Shreveport. Na noite seguinte, eu liguei para ela. Ela estava feliz e disse, Bill, eu quero falar com você. Agora ela está aqui e ela pode comprovar isto. Tiveram que levá-la mancando até ali. Entrou no quarto com a enfermeira e a senhora Norma e colocou sua roupão, para o exame. O médico apareceu e ela, com dificuldade, subiu ali na mesa. O tumor estava ali bem grande. E quando o médico entrou, estava indo para o lado dela e ela se aproximou para afastar o lençol e tocá-la. Ele, se aproximou. E antes dele tocá-la, aquilo saiu e o médico ficou sem saber em que lado estava. Ele disse, espera um minuto. Com os diagramas desenhados e todas as radiografias e tudo mais, ele não pôde encontrar um traço daquilo. Ele examinou muitas vezes, ele disse, talvez eu não seja capaz de explicar isto, mas, senhora Brana, aquele tumor não está aí. E desde então ela nunca teve um sintoma. O que foi isto? Observe exatamente a maneira que foi dito. Antes que a mão do médico possa tocar aquilo, em uma fração de segundos, a sua mão teria tocado. Quão perfeita é a palavra do Senhor. E aqui no 135, para encerrarmos essa parte, esta foi a 5ª vez. 5 é o número da graça, um número de fé também, porque no inglês é faith, né? Não há mais dúvida na minha mente. Então, irmãos, nós vamos encerrar por conta do horário, mas nós amamos esta mensagem. Tudo que o profeta disse é a verdade. Como disse o irmão, o evangelista, na pregação que ele fez em quinta-feira, lá em Mogi, irmão Demilson, tudo que o profeta conta para nós, muitas vezes ele já começa o sermão aqui contando algo, uma viagem ou algo. Tudo aquilo é Jesus sendo nosso amigo, é o profeta sendo nosso amigo. E nós amamos essa mensagem, com toda a nossa alma, todo o nosso ser. Tudo isso nos alimenta, e nós vemos e aprendemos todo dia com ela. É como a Bíblia, não diz que a Bíblia, a palavra de Deus se renova, suas palavras se renovam cada dia. Todo dia que você lê o mesmo versículo, todo dia que você lê o Salmo 51, todo dia que você lê a palavra, ela se torna nova para você, porque um alimento vivo é uma palavra viva na nossa vida. Vamos ficar com isso e que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus, o poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo. Sai deste povo.
Graças a Deus. Que Deus continue abençoando o evangelista Anderson Campos. Continue a unção da mensagem sobre ele, sobre o seu ministério. Que o Senhor abençoe a cada irmão. Despeça um ao outro, dando Deus te abençoe. E reforçando, domingo, a gente não vamos abrir, pelos motivos das reuniões em Campinas. E todos nós estaremos lá, então, domingo, a igreja não será aberta, tá bom? Deus os abençoe. Jesus, o bom pastor.